Boa tarde, gente. Então, eu sou Larissa, terminei o doutorado ano passado, do meio para o final do ano passado, pela UFJF, e confesso que ainda, quer dizer, já voltei para a pesquisa para fazer alguns artigos, mas não finalizei o primeiro, ele já está avançado, mas ainda não finalizei. Acabei entrando em outras fases da vida. Mas a minha pesquisa se denominou Novas Nuances na Comédia Seriada Contemporânea, Tristeza, Complexidade e Qualidade na Televisão. Né? A gente desenvolveu durante 4 anos esse tema, com idas e voltas e mudanças. E o objetivo geral foi compreender a conjuntura. Deixa eu só dar uma olhada na hora para não passar. Compreender a conjuntura sociohistórica da comédia seriada triste e os elementos que a caracterizam em torno de estilo, tom e narrativa. E aí, uma questão, tem muita gente aqui que já conhece minha pesquisa, mas eu vi que tem muita gente que não. O que é que eu considero comédia triste? Basicamente, é uma nuance de tristeza na comédia seriada contemporânea. Então, aqui a gente tenta sistematizar, de alguma forma, um fenômeno na televisão anglófona, cujas obras têm em comum a presença de personagens emocionalmente fragilizados e narrativas marcadas por um equilíbrio entre melancolia e humor. Eu trouxe aqui o sumário porque eu acho interessante entender como eu estruturei o pensamento, né, a partir das dicas dos professores e, enfim, todas as pessoas que estiveram presentes no percurso. O primeiro capítulo foi um capítulo teórico, e aí a gente mudou totalmente a estrutura convencional do que seria um trabalho de pesquisa, porque o segundo capítulo, ele já é um capítulo metodológico e analítico. O terceiro capítulo, aí ele volta com a teoria, e é metodológico também, e é analítico, e por fim, em vez de terminar com um capítulo analítico, a gente termina com um capítulo teórico. Isso porque a gente resolveu focar mais no fenômeno em si, para depois discutir a teoria. E muitas séries foram analisadas, e eu delimitei 3 para analisar com maior profundidade, que foi The Bear, Barry e Fleabag, mas quando eu falo de outras séries, de comédia triste, para vocês entenderem o que seria, pode-se pensar em Louie, como o início do fenômeno em 2010, o The End of the Fucking World, o Dead to Me, que foi traduzido para o Brasil como Disque Amiga para Matar, em homenagem ao Hitchcock. Aquela série com o Rick Gervais, droga, esqueci o nome, mas é uma que ele está passando por um processo de luta bem intenso, já ela me volta à cabeça. Enfim, são ficções que vão trabalhar com esse tipo de personagem. Ficou cortado. Eu resolvi voltar. Desculpa, com a questão eu resolvi focar na questão da metodologia, porque a mesa se chama Criação, Transmediação e Cultura de Fãs. Então, uma forma de eu tentar conectar com o trabalho das pessoas que vão apresentar a seguir foi pensar muito na questão metodológica. O que está cortado ali, basicamente, é um quadro que eu vi que a Lorena vai apresentar, que é a metodologia desenvolvida no observatório, né, de qualidade, competência e criação, e a minha tese, ela foca mais na criação, tentando pegar os aspectos do plano do conteúdo, plano da expressão e mensagem audiovisual. E aí eu fiz essa imagem para que as pessoas conseguissem entender a estrutura do meu pensamento. A gente tem no plano de conteúdo, e isso já é próprio da metodologia, personagens e narrativas, só que aí esse é o capítulo 2 da minha tese, que é denominado Arcos das Tramas e dos Personagens. E eu uso esses autores como base para pensar, esses que estão abaixo, né, o Field, o Egre, o Eland e a Chamberlain, para pensar essas questões. No plano da expressão, já está denominado também ali na metodologia desenvolvida no observatório, a ambientação, a fotografia, a edição e a paisagem sonora, mas é o capítulo 2, a parte de estilo e tom, 2.2, assim, da tese. E o capítulo 3 é o capítulo dos parâmetros de qualidade, do humor de qualidade.
que é um conceito também desenvolvido no Observatório a partir do texto de Pirandello, e aí eu vou usar a professora Gabriela como base ali metodológica, e outros textos desenvolvidos no Observatório, e o conceito de distinção do Bourdieu, e o conceito de humor a partir do Peter Berg, um livro que ele tem chamado Riso Redentor, que foi um livro assim, que me acompanhou durante todo o processo do doutorado. Ele usa o tema ele usa o tipo de humor sagaz, que eu acho que é um humor que se assemelha muito ao que seria o humor de qualidade. Não deu para colocar todos os gráficos, porque senão eu estouraria, obviamente, o limite. A gente fez muitos gráficos assim na tese para tentar pensar os arcos dos protagonistas, mas eu trouxe as tabelas comparativas. O que é que se observou, né, na tese? Esse primeiro quadrante, essa primeira tabela, é a tabela dos arcos dos protagonistas. A gente percebeu que, basicamente, os pontos dos arcos, seja da trama, ou seja dos protagonistas da trama, é a segunda tabela, eles se assemelham muito. Então, a gente tem uma estrutura narrativa similar em basicamente todas as obras. Então, aí, comparando The Bear com Barry e Fleabag, a gente tem a configuração, o ponto de não retorno, a crise, a escolha climática, e o passo final, todos eu mantive a literatura em inglês, tá? Mas todos se assemelham nos pontos do arco, né? Quando a gente traçou as linhas, todos estavam no mesmo lugar. Então, o desenlace é no episódio piloto. A crise do personagem é no último episódio, no caso de Fleabag são 6. A única diferença aí foi para Barry, porque Barry tem uma questão de que ele não se converte ali no final da primeira temporada, ele só vai fazer isso na quarta. Então, a gente tem a escolha climática sempre no último episódio da temporada. Eu analisei as primeiras temporadas. De forma semelhante, quando a gente analisou as tramas, a gente percebe que, por exemplo, o ponto do meio está no clímax do episódio do meio da temporada. No caso de The Barry e Barry, é o episódio 4, porque são 8 episódios na temporada, e Fleabag no terceiro. Enfim, os pontos, eles se assemelham muito. Então, a gente tem uma estrutura narrativa muito semelhante em todas as obras. Os protagonistas dessas obras, né, são obras marcadas por um forte protagonismo, ele não é multi, ele não é, como acontece na maioria das sitcoms, as comédias de situação, ele não é coral, é um protagonismo, sim, uma pessoa. Essa pessoa, geralmente, é classe média ou média alta, geralmente também pessoas brancas, sejam homem ou mulher. Eu acho que a série que mais destoava disso foi Atlanta, mas eu não coloquei Atlanta no corpus porque eu acho que estruturalmente Atlanta ela foge de qualquer menção que a gente tente pensar, assim. Eu sempre sei esse o nome do personagem do Donald Glover, mas, enfim, ele, né, é um personagem de classe baixa, mas é a exceção. Geralmente são personagens assim, porque eu acredito que esse seja o público que essas comédias tentem alcançar. Eles têm a vida privada como fio condutor, sempre em busca de um romance, né? Então sempre vai ter esse fio do se eles vão ou não ficar juntos, esse fio narrativo. São personagens que buscam a felicidade e a concepção do que seja normalidade para a sociedade, que possuem uma moralidade muito complexa, um trauma que não vai deixar seguir adiante, e o que a gente chama no roteiro de lógica de implicação. São geralmente personagens que a gente pode denominar como anti-heróis. Então, a lógica de implicação é, por que esta pessoa é assim? Porque Barry é um assassino. E a série vai tentar justificar, de alguma maneira, algo que basicamente é meio que injustificável, e aí vai trazer as questões do que ele sofreu na guerra, do trauma com a família, e todos os personagens vão ter uma questão do porque esta pessoa tem esse lado mal, né, da moralidade, vamos dizer assim. Mal no sentido de prejudicar outra pessoa do ambiente que convive. A questão do tom e estilo, a gente usou esses autores, né, mais conhecidos no campo do audiovisual. A Duarte é a professora Elizabeth Bastos Duarte, porque ela trabalha muito com tom, na tonalidade, e a gente percebeu cenários sempre marcados por urbanidade ou suburbanidade, pelo subúrbio. Os cenários são as casas dos personagens, ou o ambiente de trabalho,
Iluminação realista, entre aspas, porque é uma maquiagem para parecer real, então é um real hollywoodiano. Figurino casual ou funcional, né? Então, ali, no ambiente do trabalho de Bear, o figurino, obviamente, vai ser as roupas que se usam na cozinha. Uma maquiagem que vai refletir os problemas emocionais dos personagens, então a gente vê olheiras bem demarcadas. Os comportamentos são diálogos rápidos, com pausas, hesitações, desconforto, a falibilidade dos personagens, o que é muito clássico assim, das comédias. Só que esses personagens nunca vão chegar ao trágico, eles sempre vão voltar para uma situação positiva, né, demarcando ali o que seria essa comédia. A paisagem sonora é empática, no sentido de que ela vai ser guiada pela narrativa. Então, a gente vai ter muita música também contemporânea, da cultura pop, rock, independente. A montagem vai apanhar o tom da série, evidenciando a dinamicidade entre humor e trágico. Os planos cinematográficos, conjunto, close-up, plano próximo, né? Então, sempre buscando ali apontar questões do rosto, do drama do personagem. E o humor é um humor tragicômico, é um humor sagaz, como eu falei no início, a partir da dimensão do Berger, de absurdo e de sátira, e o tom tragicômico. E aí, o que seria esse humor de qualidade? A gente percebeu o humor de qualidade como um humor que vai levar à crítica, né? E através de uma ferramenta que o programa de drama não vai ter como premissa, que é o riso, por mais que esse riso seja muito menor do que em uma sitcom, em uma comédia de situação. Os parâmetros, a gente seguiu os parâmetros da metodologia, oportunidade, ampliação do horizonte do público, diversidade, estereótipos e originalidade e criatividade, que é algo que aconteceu de maneira diferente no trabalho do Gustavo, né, que foi apresentado mais cedo, e da Lorena, que vai apresentar já já. A gente resolveu seguir esses parâmetros porque fazia sentido em relação ao produto que estávamos trabalhando. E aí a gente percebe que a qualidade ela vai se realizar, nestes casos, através do humor. E esse humor vai adquirir uma complexidade e uma profundidade que vai afastá-lo de funções mais escapistas, né, de outros tipos de humor. E aí, ai, droga, essa é complicada, mas eu vou falar aqui. A gente trabalhou muito a questão da distinção, porque o que acontece? A gente tem um produto duplo desvalorizado aqui. A gente tem a comédia em si, que é um produto desvalorizado em relação ao tempo mesmo, a gente tem uma desvalorização histórica. Na arte, ele basicamente é a representação de classes baixas, ele nasceu assim, então acaba que isso fez do produto desvalorizado, não que ele merecesse isso, muito pelo contrário. E na Grécia ele era associado a funções naturais de descargas emocionais, né, o riso. Então, assim, ele tem uma desvalorização histórica e a TV também tem. Né, quando a gente compara a TV com o cinema, muitos autores trazem isso. É óbvio que a gente não concorda com isso, mas é algo que está implícito. E aí a gente trabalha o conceito de Bourdieu como um gosto, de gosto como um marcador de classe. E aí o que é que vai acontecer? Esse tipo de comédia vai estar no gosto médio. Ela não é uma comédia desvalorizada, mas é uma comédia que vai buscar, através do drama, uma posição de valorização. E a gente tem esse mal-estar no gosto médio, porque é um lugar que está no meio do caminho. A tristeza, ela vai servir muito como um marcador simbólico para colocar essa comédia, por exemplo, em lugares de distinção, em lugares como os awards, né? Droga, a palavra fugiu do português. Mas as premiações. As premiações. O showrunner vai se tornar um operador de prestígio. A gente tem muita questão da semi-autobiografia. E essa distinção simbólica vai associar a legitimação da comédia. Vou prosseguir aqui. Enfim, considerações finais. A gente percebe que eu não trouxe as questões da influência tragicômica e do gênero, porque eu achei que ia ficar muito longo. Eu realmente quis marcar esse segundo e terceiro capítulo por causa da criação, porque eu acho que tem mais a ver com a mesa. E aí, a pergunta de pesquisa era essa primeira: como é que a comédia triste, que é um fenômeno, né, a gente entendeu como fenômeno, se configura a partir de seus elementos sociais, históricos e estéticos.
E isso foi respondido através da articulação entre as transformações na produção televisiva, os modos narrativos, o envolvimento emocional que essas obras vão mobilizar, o fato dela se revelar como um fenômeno cultural, né, que vai tensionar as questões de gênero, reconfigurando a maneira de contar histórias cômicas e a maneira como o público recebe isso, a tristeza como um elemento central de distinção e a complexidade dos arcos, né, essa densidade emocional dos personagens, ressignificando as possibilidades expressivas desse gênero.